as florzinhas, as coisas mais lindas nascem daquele solo quente maravilhoso. Nossa, estou impressionada. De onde vocês estão? São Paulo. São Paulo. Bacana. Pessoal, deu 10 horas, então, bom dia, viu? Hoje a gente está aqui com a TOTUS, com a Simone Salomão, com o Cláudio Moraes e com o Carlos Manino. Eles vão falar sobre soluções em software e serviços para escritórios de advocacia, muito além do contencioso judicial. Simone, Cláudio, Carlos, bom dia. A gente está aqui com um bate-papo aberto também com todos, as câmeras, os microfones estão habilitados. Fiquem à vontade para conversar com os palestrantes. E, enfim, podem conversar, tem um bom bate-papo, né? Tá. Bem-vindo, gente. A gente organizou uma sequência, só uma estruturação para a gente poder bater um papo. A ideia hoje é a gente falar bem de nossas soluções, de como a gente vê o negócio do escritório de advocacia, né? Não apenas na gestão do contencioso, não apenas na gestão do consultivo, e sim do negócio escritório de advocacia. Então, na verdade, eu estou aqui só dando as boas-vindas. Quem é o mestre que vai conduzir esse bate-papo? Cláudio. E eu e o Manino, a gente vai ajudar a responder, a gente vai trazer ideias, trocar ideias, escutar um pouco de vocês. É realmente um bate-papo para a gente falar de soluções, de como olhar o mercado, de como olhar o seu negócio, tá bom? Bem-vindos. Bem-vindos a todos. Estão vendo minha tela? Sim. Então tá bom. Bom, prazer, Cláudio, aqui da TOTUS. Eu sou o Product Manager do segmento jurídico, né? Focado em escritório de advocacia e departamentos jurídicos, né? E hoje eu vou apresentar um pouco para vocês do que é a TOTUS em soluções para escritórios de advocacia, né? Então, eu preparei aqui um material onde a gente vai conseguir dar uma olhada 360 graus nas nossas soluções. E a TOTUS, ela é sempre focada em produtividade, né? Então, a ideia nossa é sempre que os nossos clientes tenham soluções que foquem em produtividade, sempre olhando para o respeito do investimento dos nossos clientes, tornar os nossos clientes mais efetivos e escaláveis, né? Então, a nossa ideia é sempre ter a mesma solução, a gente conseguir escalar o escritório, seja do porte P, M ou G, você usa a mesma solução para tudo dentro do escritório, uma solução consolidada. E falando um pouco da TOTUS, né? Então, olhando ali os 10 escritórios mais admirados no Brasil, segundo a análise editorial, clientes TOTUS. Não, aqui não visa mostrar o tamanho do escritório, mas mostrar também que, dependendo do tamanho, pequeno, médio ou grande, a gente está presente. Então, os mais admirados não significa que são todos escritórios grandes. Mas olhando... Posso complementar, Cláudio? Que eu claro, acho que dessa coisa do perfil, a gente gosta de conversar bastante, porque a gente entende que o negócio, de novo, o escritório de advocacia é o nosso, é onde a gente sabe trabalhar. Então, independe de tamanho, independe região, independe o tipo de negócio, se é uma boutique, se é advocacia de massa, se é advocacia de consultoria, né? Se é uma advocacia de negócio. A gente consegue atender e entender o negócio de vocês. Então, a nossa aplicação, as nossas soluções, elas conseguem entender e elas estão sempre evoluindo para cada vez atender melhor. Então, o nosso foco não é estar entre os maiores, e sim nos mais admirados, nos que têm um posicionamento no mercado enquanto diferenciado pela gestão, pelo modelo de trabalho, pelo atendimento ao cliente. Exatamente. E complementando aqui o nosso perfil, né? Então, a gente tem mais de 10 mil advogados que utilizam nossas soluções, mais de 30 anos de experiência no setor jurídico. Acho que esse ponto é o mais relevante, né? O time nosso é um time que vem trabalhando com os escritórios desde o nascimento do software, né? Então, a gente vem acompanhando as necessidades tecnológicas dos nossos escritórios desde sempre, né?
A maioria dos nossos clientes estão desde o início, né? Então, e o time que atende e que procura levar essas soluções para os nossos clientes é o mesmo time, é um time dedicado ao escritório de advocacia, conhece exatamente o negócio de vocês. Temos aproximadamente 300 escritórios na nossa base, 2 centros de desenvolvimento de soluções, né, seja soluções de front office, quando a gente aplica aqui olhando para as atividades do advogado, e quando a gente olha para soluções de back-office, quando a gente utiliza soluções que integram o core do escritório e faz toda a administração do escritório ali na parte do back-office. São, assim, mais de 10 aplicações nativas totalmente integradas, né? Onde a gente sempre foca na estrutura de cliente-caso, ou seja, dentro do escritório, tudo começa entre cliente, caso, área jurídica, grupo jurídico. Essas informações, elas permeiam toda a nossa solução, seja quando a gente está fazendo um procedimento de compras, seja quando eu estou lançando uma despesa, seja quando eu estou analisando a produtividade por cliente, por profissional. Então, tudo permeia essa solução em cliente, caso, área jurídica e grupo jurídico. Então, olhando aqui uma ideia da arquitetura nossa de solução, então, aqui, inicialmente, a gente tem uma parte que é o IDM nosso, né, onde a gente consegue ter uma solução que faz a identificação do profissional. Então, quando eu tenho que provisionar um profissional novo no escritório, eu começo pelo IDM. Ao invés de eu criar, por exemplo, eu tenho várias soluções dentro do escritório, eu teria que olhar, por exemplo, usuário e senha em várias soluções, eu uso só o IDM, uma vez que esse profissional ou saiu do escritório ou está atuando em outra área, eu só faço o provisionamento dele nessa solução do IDM, né? Então, se ele saiu do escritório, eu deleto, suspendo essa pessoa do IDM, e aí a solução vai estar funcionando sempre olhando ali as melhores práticas de segurança. No meio do shape aqui, a gente tem as soluções core do segmento jurídico. Então, a gente tem jurídico, timesheet, faturamento, financeiro, revisão de pré-fatura, relatórios, agenda. Então, são vários cards aqui que mostram o quanto a gente trabalha integrado dentro do escritório de advocacia. E esse shape aqui, ele vai além, ele vai para fiscal, RH, contabilidade, né? Então, é uma solução única onde a gente consegue realmente consolidar todas as frentes do escritório de advocacia. Saindo um pouco disso, a gente tem alguns parceiros, né, que atuam complementando a nossa solução. Então, a gente olha sempre para o mercado, inclusive as startups que estão no mercado, a gente sempre está antenado com isso, sempre que é uma solução bacana, a gente visa a integração e trazer para os nossos clientes realmente soluções que sempre estejam bem atualizadas. Então, aqui dentro do nosso portfólio, a gente tem a iManage, que é a parte de gestão eletrônica de documentos, a Deep Legal, a Deep Legal e a Loy são importantes parceiros que entraram recentemente na nossa base, né, de parceiros. Então, a Deep Legal fazendo toda a parte de jurimetria, né, trazendo para os nossos clientes mais inteligência na camada operacional. Então, a Deep Legal é um importante parceiro para a gente agora, dando inteligência a mais no nosso módulo jurídico. E a Loy, ela vem trazendo aqui, focando numa parte mais operacional dos escritórios, né? Quando a gente está falando aí de peticionamento eletrônico, onde eu tenho que trabalhar em diversos sites diferentes dos tribunais, né? Considerando que hoje existem tribunais que têm 4 softwares diferentes, e eu tenho que estar preparado para protocolar em diferentes softwares desse mesmo tribunal. Então, a ideia da Loy aqui como parceiro é exatamente tirar essa parte administrativa, essa parte complicada da frente do advogado e dar uma interface única para ele fazer esse protocolo e acompanhar até receber aquele recibo de que o protocolo realmente foi realizado lá no tribunal. Então, é um importante parceiro que está ajudando a gente a reduzir o tempo dos advogados ali quando a gente está falando em protocolos. Em gestão de documentos, a gente tem também uma solução que chama TOTOS Legal Docs, e a gente trabalha com o iManage.
Com a parte de integração dos tribunais, a gente tem aí na frente uma parte que é o Legal Data, né, onde a gente olha as integrações com os tribunais. Então, quando eu quero buscar, por exemplo, um processo novo e seus documentos, quando eu quero acompanhar distribuições, quando eu quero acompanhar os andamentos que saem no site dos tribunais, essa solução TOTOS Legal Data faz esse trabalho. E também, como carro-chefe dessa solução, é o acompanhamento das publicações em todo o território nacional. Então, é uma solução única que traz as informações para deixar nosso produto bem mais ativo, né? Não ficar muito reativo, aí a gente tem que cadastrar todas as informações dentro do produto. Então, os tribunais vêm, alimentam a nossa solução, esse shape de soluções. Conforme o advogado trabalha na esfera jurídica aqui, outros desdobramentos vão acontecendo. Vou lançando, por exemplo, despesa no financeiro, ou eu vou lançar esse processo que movimentou numa fatura para os nossos clientes. Então, basicamente é um ecossistema de soluções onde a gente consegue integrar de ponta a ponta, até o encerramento do processo e acompanhar aí questões sobre distribuição de lucros, remuneração variável e tudo mais. O que a gente tem de novo aqui também, a gente tem uma plataforma de inteligência artificial, que é a Carol, né? Essa plataforma, a gente trabalha sobre projetos, né? Porque cada escritório de advocacia tem uma situação diferente, né? É difícil você usar a inteligência artificial digamos, no modelo box, né? Que aquela solução vai atender todos os escritórios de advocacia. É muito diferente a inteligência artificial. A gente precisa entender primeiro qual a dor, qual o segmento, qual o porte desse escritório que ele está trabalhando, qual o porte do seu cliente, para a gente poder estruturar uma solução que realmente vai fazer todas as features de uma solução de inteligência artificial. Fora isso, na parte de inteligência artificial, a gente também tem uma solução de analytics, onde a gente consegue analisar aí, através de indicadores e KPIs, as soluções dos escritórios de advocacia, olhando mais na parte gerencial do escritório, tá? Outra solução aqui mais na ponta é a parte social do Fluig, né? Então, nesse momento que a gente está em pandemia, o Fluig representa para a gente uma solução que vem ajudando a conectar os profissionais com os profissionais que estão em diferentes locais com o escritório, né? Então, por exemplo, a gente tem uma parte de admissão digital, onde, por exemplo, você vai conseguir fazer todo o processo de admissão no escritório sem uso de papel. Você vai conseguir criar comunidades para você interagir com um grupo seu, por exemplo, um grupo do contencioso civil, trabalhista, tributário, né? E você vai também conseguir criar workflows de modo que você não precisa desenvolver. É uma solução um pouco mais no-code, né? Você mesmo vai, arrasta e solta e monta um fluxo para você poder trabalhar, né? Então, a parte do Fluig também é uma parte super importante na nossa camada de soluções. Seguindo aqui, esse é todo o nosso... Oi, Luci. Oi, antes de você passar, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, se ficou claro. Então, a gente tem uma solução principal e que ela tem várias portas. Estou tentando falar na linguagem que eles têm que me explicar, tá, gente? Porque eu não sou da tecnologia, e então eu vivo perguntando como é a maneira. Então, só para tentar falar e que vocês fiquem muito à vontade para perguntar, a gente tem uma solução principal que abarca o negócio como um todo, não só a operação jurídica, mas sim faturamento, diálogo com o cliente, contabilidade, a parte de compras, a parte de RH, né, a parte de gestão de equipe, revisão de pré-fatura, agendamento. Então, a gente tem essa solução principal e ela conversa com vários outros. Então, se eu quero ter um analytics que o pessoal utiliza, o BI, eu tenho como falar. Se eu quero uma ferramenta de fluxo, eu tenho como uma camada que vai trabalhar os fluxos. Se eu tenho uma camada
para a pessoa, quando entrar, já entra em todos os sistemas, em todas as soluções. Eu tenho essa camada de permissão. Eu tenho parceiros que agregam valor de jurimetria, de saneamento de base, de peticionamento eletrônico, de gestão de documentos, que pode fazer uma boa gestão, principalmente pensando em LGPD, para todos os tipos, todos os portes. Eu tenho uma camada de inteligência artificial, lembrando que a solução, né, exige um trabalho de consultoria, de definição, como bem o de fluxo. A gente tem algumas coisas prontas, mas exige um trabalho de adequação. Então, o importante que eu acho nessa exposição do Cláudio é falar, a gente tem uma solução principal que conversa com outras soluções nossas de dentro de casa e de parceiros. Né? Acho que essa é a ideia principal do seu slide. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta antes da gente passar para o maior detalhamento disso daí. Ah, tem uma mãozinha. A Maria quer fazer uma pergunta. Pode falar, Maria. Bom dia a todos. Eu trabalho no jurídico da GM Fination e eu gostei da apresentação de vocês. Eu tenho uma dúvida. Queria saber se a solução de vocês, ela tem a linguagem em português, inglês e espanhol, ela só atende em português? Ela não está regionalizada, tá? Em outras, em inglês e espanhol, mas a gente consegue traduzir os campos, né? Ou seja, toda a solução em inglês e espanhol. Por exemplo, eu tenho clientes, exemplo, a LG, né? E o sistema é todo em inglês, né? Eu só não entendo o sistema jurídico de outro país, né? Eu não estou, digamos assim, regionalizado com o sistema do judiciário do país, mas a solução, sim, ela trabalha em diferentes línguas. Obrigada. Iago também. Iago, por favor. Oi, bom dia. Eu sou o Iago do escritório Lemos e eu gostaria de tirar uma dúvida. Você disse que nessa solução, você disse que é possível acessar o sistema de vários tribunais dentro dessa solução, né? Ou vários sistemas do tribunal. Mas isso é de todos os tribunais ou seria de algum tribunal específico, assim? Quando a gente está falando, Iago, de peticionamento, eu acho que a gente está aí perto de 96% dos tribunais. Tá? Quando a gente está falando de peticionar, então você vai fazer um protocolo em um determinado tribunal, onde ele pode ter ProJude, ESAGE, né? A gente está preparado numa única interface para fazer o protocolo. Quando a gente está falando de o push de andamentos, trazer os documentos dos tribunais para dentro do software para você iniciar o seu trabalho, aí a gente está integrado em 100% dos tribunais. E também 100% das publicações, ou seja, todos os cadernos de justiça, tá? Ah, perfeito, obrigado. Petiol. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Meu nome é Magnus, trabalho aqui na TI do escritório e convivo com essas limitações de software, essas coisas, há bastante tempo. Me interessa muito essa parte da automação de captura de informação, andamentos, seja andamentos, eu não sei se vocês trabalham com essa captura de andamentos ou só com publicações. Isso, os dois. Os dois, né? Isso. Vendo isso, eu vejo que vários tribunais, eles têm limitações. Sim. E como é que vocês sobrepõem essas limitações? A ferramenta está preparada para isso? Por exemplo, hoje, alguns tribunais não lançam mais o diário, apenas o DJR, que é o... E às vezes eles precisam do usuário e senha do advogado para capturar alguma informação. E eu tenho convivido bastante com isso, com o advogado ele fica muito inseguro de passar essas informações para um sistema, sabe? Porque o usuário e senha dele permitiria fazer bastante coisa, como dar um aceite no prazo, numa intimação, essas coisas todas. O advogado, pelo menos com os quais eu trabalho, eles não têm essa segurança ainda, sabe? Passar por uma ferramenta que... Eu não sei se a ferramenta que vocês fazem a criptografia na inserção do usuário e senha, depois criptografa. Eu tenho muito interesse nessa parte da Legal Data, da gestão de documentos, e queria saber também se a solução de vocês ela é vendida completa ou por módulos.
como está apresentado aqui na apresentação. Ok. Da primeira parte, Magno, a nossa solução, hoje ela integra a parte de andamentos, mas não a intimação eletrônica, como você colocou, né? Então, a intimação eletrônica, hoje, alguns tribunais ainda estão aí numa situação de ou coloca tudo dentro do ESAGE e não publica nada, ou lança o andamento só no site do tribunal, bem resumido, né? Essa parte a gente está trabalhando com uma parceria também, tá? Hoje nós não atendemos intimação eletrônica, até porque a gente está tendo muito cuidado nesse assunto, porque ele envolve o acesso e o login do profissional, do advogado, né? Então, a gente tem toda aí uma camada de segurança e compliance que a gente precisa analisar, entender, para que não aconteça isso que você colocou, né? Eu entrei no prazo do advogado usando a credencial dele e dei um aceite, né? Teoricamente, o certo é dar o aceite mesmo, porque é como se você estivesse fazendo uma consulta, né? Então, a gente está estudando muito bem essa parte antes de soltar essa solução para o mercado, tá? Então, esse é o ponto do Legal Data, tá? Então, a gente não tem ainda a parte de intimação eletrônica. Em relação à venda por módulos, a gente olha muito o tamanho do escritório e como a gente começa, né? Então, a solução é única, né? Então, quando você compra a solução, ela vem com a maioria desses cards que estão aqui. E a gente vai habilitando de acordo com a necessidade do escritório. Conforme você vai crescendo, a gente vai habilitando isso. Tá bom? Mas é bom comentar, Cláudio, que o a parte de gestão de documentos e o Legal Data são módulos separados, né? São vendidos separadamente do restante da solução. Isso. Tá. Aqui, eu até tenho um outro slide, onde eu abro aqui um pouco mais da visão desse produto, né? Quando a gente está falando lá, além do contencioso judicial, além da parte do jurídico, que seria apenas essa bola aqui, esse bullet, assuntos jurídicos e agenda jurídica, aqui eu tenho uma interface onde eu atuo no back-office do escritório. Então, quando eu estou falando de cadastro, faturamento, contas a receber, contas a pagar, folha, contabilidade, uma parte muito importante de todos os escritórios, que é a gestão do capital humano. Então, como é que eu estou trazendo esses profissionais, que solução que eu estou usando para fazer uma avaliação 360 do meu profissional dentro do escritório. Então, aqui é uma solução bem completa quando a gente olha para o back-office. Quando a gente olha para o front, aí eu estou olhando, por exemplo, para todas as atividades do core do escritório. Então, onde o advogado atua, de fato, né? Então, ele atua, por exemplo, com uma solução de timesheet, né? Para ele ter exatamente ali qual que é a produção dele no dia, a revisão do timesheet pelo coordenador de equipe, caso tenha uma estrutura com coordenação ou gerente, revisão de pré-fatura, né? Então, com o que eu olho antes de mandar a fatura para o meu cliente, né? Faço todas as adequações, isso totalmente sistêmico. Prestação de contas, então, todas as despesas que eu lanço dentro de um caso, né? Para eu poder repassar isso para o cliente, eventualmente. Aí, quando eu entro no assunto jurídico aqui, aí eu estou falando de contencioso, né? Então, a gente tem features diferentes para, por exemplo, processo trabalhista do tributário. A gente entende, por exemplo, que processo tributário tem uma parte um pouco diferente de um contencioso comum, onde a gente atua com fato gerador, atualização de multas, né, encargos e tudo mais. Então, aqui a parte do tributário é uma feature um pouco diferente, mas está dentro do perfil de assuntos jurídicos. Aqui eu olho também para aquele advogado que faz só consultoria, né? Ele não trabalha no judicial, mas ele trabalha no M&A, ele faz due diligence. Então, aqui a gente também tem uma interface para que ele possa controlar esse tipo de trabalho, né? Agenda jurídica, para a gente poder acompanhar os nossos compromissos e os compromissos do nosso time. Aí o dashboard de gestão, onde eu consigo mapear todo o escritório, né? Olhando em diferentes frentes, né? Por exemplo, o advogado, o que é importante? É saber o provisionamento dos processos, eventualmente quantos processos entraram, o que eu tenho para fazer. Então, a gente trabalha isso muito na área de trabalho do advogado.
para quem atua mais na administração do caso, né? Então, quando a gente está olhando ali para um processo e eu quero acompanhar, por exemplo, o projeto financeiro ou o projeto físico do caso, a gente tem ali a posição financeira do caso, onde a gente consegue utilizar, por exemplo, putz, quanto eu trabalhei efetivamente nesse caso e quanto que eu tenho ainda para trabalhar. Eventualmente, você fechou um contrato com um valor fixo, né? E eventualmente você trabalhou mais no projeto do que você já recebeu esse caso por inteiro. Então, o sistema consegue mostrar esse progresso para você. Essa análise de rentabilidade, né, só pegando um gancho aí, é um grande diferencial do nosso sistema, inclusive. Você analisar pelo grupo de trabalho, pela equipe, pelo cliente, você conseguir enxergar, seja consultivo, seja contencioso, o quanto isso está lhe dando de retorno efetivo, seja em margem, seja em resultado, é um grande potencial que a nossa solução tem, né? Esse é um ponto bem importante da gente colocar. Isso, e é exatamente quando a gente olha para o eixo de pessoas, né? Então, eu consigo aqui atuar olhando, por exemplo, diferentes faixas de honorários, diferentes categorias de profissional. Então, é em cima de tudo isso, por isso que a gente fala que a nossa solução é 100% integrada, porque eu estou vindo de pessoas, estou trazendo para uma visão financeira. Eu estou cuidando das pessoas quando eu avalio as pessoas no meu escritório numa avaliação 360. Eu acompanho o resultado do escritório, eu acompanho, por exemplo, a admissão de novos sócios, né, olhando a produtividade, né, dos profissionais que estão ali trazendo cliente para os escritórios. Quando eu estou falando aqui de controle de oportunidades, aqui a gente está olhando para aquele advogado que ele foi fazer uma palestra, ele trocou o cartão com um departamento jurídico, ele já começa a controlar aquela oportunidade e ele vai começar a trabalhar aquela lead, né? Uma vez que ele trouxe esse cliente para o escritório, o caso, eventualmente ele trouxe mais de um caso, esse profissional eventualmente vai entrar com uma participação diferente da equipe que vai trabalhar nesses casos. Então, aqui a gente tem uma visão assim, bem completa da posição do advogado dentro do escritório. Isso eu não estou falando do escritório grande, não, a gente está falando desde o pequeno. Se você trazer essa cultura de você começar a analisar pessoas, as leads do escritório, as despesas, qual que é o meu custo por caso, será que eu estou colocando os profissionais certos em determinadas atividades? Eu não estou colocando, por exemplo, um advogado sênior numa atividade que é de advogado júnior. Então, você consegue, com essa solução, realmente você ter uma ideia de como eu vou tocar esse caso, ou, eventualmente, eu recebi um contencioso com 10 mil casos, eventualmente, eu preciso usar, por exemplo, uma solução da Deep Legal, por exemplo, para eu fazer um mapeamento desses 10 mil casos nos tribunais, trazer todos os documentos, quais as sentenças, qual a fase atual desse processo, para eu começar dali para frente a conduzir esse processo já entendendo o problema do meu cliente, né? Então, assim, a gente olha muito todas as frentes do escritório para que o escritório tenha uma atuação diferenciada no mercado. Então, a ideia desse quadro nosso aqui é exatamente empoderar o escritório para que ele seja diferenciado no mercado, né? Não simplesmente comprar uma solução para organizar o financeiro ou trazer as informações do Legal Data, por exemplo. Não, a ideia é que a gente tem uma solução completa que vai acompanhar esse escritório do início até ele crescer e eventualmente, ver essa remuneração aí para todos, né? Sobre esse ponto, que é um grande diferencial nosso mesmo, alguém gostaria de perguntar sobre esses indicadores, sobre essa gestão, sobre essa operação do negócio, né, sobre essa gestão do negócio? Fiquei à vontade para perguntar sobre a utilização de timesheet, sobre a alocação, sobre como a gente gera esses indicadores, o que a gente tem visto. A ideia é justamente isso, é mostrar para vocês que as soluções vão gerar e apoiar informações para a tomada de decisão, para gestão, para promoção, para contratação, né, para oxigenação, se for o caso, da equipe. Então, é bem importante, a gente gostaria muito que, né, nesse bate-papo vocês ficassem bem à vontade para perguntar das nossas soluções, do que a gente tem visto. Fiquem à vontade, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa.
Não, acho que pode seguir. Não, pode seguir, tá. Eu acho que, Carlos, se você puder dar uma contextualizada para a gente também no GED, né? O quanto ele é importante, até nesse momento onde tem várias empresas estão sofrendo ataques, né? Tem a questão de segurança, tem o conhecimento do escritório, né? Tá dentro dessa solução. Como não tem uma fuga de informações do escritório, por que é importante essa solução? Vamos lá. Antes de falar do GED, acho que é importante você falar o que você comentou, a segurança. Assim. Tudo começa com a infraestrutura. Então, a gente tem soluções de infraestrutura, tanto para rodar dentro do escritório, quanto para rodar em data center. A gente tem parceria com a Amazon, a gente tem nossos produtos rodando hoje em parceria com eles. Então, você consegue garantir o quê? Disponibilidade, segurança, acessibilidade e leveza nos nossos produtos, tá? Então, lembrando que os principais ativos do escritório são as pessoas e os documentos dos clientes que confiaram a informação ao escritório, né? Então, esses dados realmente ficam disponíveis, né, dentro de um contexto onde você consegue manter uma segurança sem questão de invasão, sem questão de ser hackeado e assim por diante, tá? Então, as soluções de GED, eles propiciam isso, porque o usuário não tem contato direto com os documentos. Quem tem contato com o documento é a solução. Então, o usuário vai ter acesso apenas aos documentos que ele tem permissão para isso, que foi direcionado para ele, e esse acesso é garantido o nível de segurança adequado, até inclusive já enquadrado na LGPD, como a Simone já havia comentado. Tá? Isso vale a pena me comentar, né, Cláudio? Tem a questão toda da parte de analytics, quer dizer, todos os dados, todas as informações gerenciais também estão dentro desse mesmo contexto, né? Todos os dados do escritório, sejam dados de clientes ou dados do negócio do escritório, a gente consegue manter uma camada de segurança diferenciada. Isso, e inclusive, né, naquele meu slide, quando eu falo da arquitetura da solução, né, digamos que a nossa solução hoje ela está muito integrada ao pacote Office, né? Então, como muitos escritórios utilizam o pacote Office no dia a dia, né? Então, se você está no Outlook, você consegue ver, por exemplo, lançar um caso, um timesheet a partir de um e-mail que você está redigindo, né? Você consegue acompanhar os seus casos, por exemplo, olhar o GED, por exemplo, eu posso mandar um e-mail para um cliente e arquivar o retorno do cliente na pasta do caso, né, para você não precisar ficar arrastando o documento para a pasta do caso depois, né? Você está trabalhando no Word, no Excel, você salva o documento direto no GED, dentro das estruturas que você tem permissão para trabalhar, e isso tudo integrado e você trabalhando no home office, né? Então, é uma solução que a gente está olhando ali, como eu falei, pessoas, solução, posição financeira, faturamento, mas a gente está olhando também a segurança, né? Então, como que é a segurança da nossa solução rodando em nuvem, né? Então, a gente está super preocupado com isso, né? Então, a gente tem essa solução exatamente para olhar. Aqui a gente tem, por exemplo, uma oferta onde eu tenho a camada de front, back-office, que é totalmente SaaS, né? Então, ela já vem aí com perfis do contencioso, contratos e consultivo, agenda jurídica, prestação de contas, revisão de pré-fatura. É tudo aquilo que a gente entende que, no primeiro momento, o escritório precisa olhar para que ele comece a criar ali, digamos assim, um eixo operacional e ele vai subindo até ele ter um controle gerencial do escritório. Então, a gente está trabalhando nessa solução modular e você acessa pelo browser do computador, você consegue acessar a solução, o seu escritório e trabalhar. Tá? Só traduzindo um pouco o que o Cláudio falou, o SaaS seria uma assinatura, você não precisa comprar, você não tem que ter servidor, você não precisa se preocupar em adquirir os softwares, as licenças de uso, você basta fazer uma adesão a uma assinatura e você tem acesso imediato a todo esse ambiente aí que o Cláudio está demonstrando. Exatamente. E ele já vem com tudo que a gente já entende como... a gente tem aqui a Simone, que faz toda a nossa parte de consultoria, né? Então, assim, muito do que a Simone trabalhou aí em vários escritórios de advocacia, quando nós entendemos que aquilo ali é algo produtizável, né? Ou seja, que agrega valor para a solução, rapidamente a gente já coloca na nossa linha de produção, né? Então, aqui,
em cima dessa consultoria, a gente já traz, por exemplo, dentro dessa solução, um plano de contas do escritório, né? Então, você não precisa pensar muito em como é que você vai estruturar o plano de contas, como vai entrar a despesa, como vai entrar o faturamento, isso já vem pronto na solução. Então, assim, é uma solução que realmente é uma assinatura onde você preenche algumas informações para a gente, né? E você já começa a usar a solução, né? Aí basta entender se você vai querer uma migração, se você vai querer, por exemplo, contratar uma solução da Deep Legal complementar, aí a gente analisa isso para vocês. Mas, Posso assim, a fazer solução já pode Posso ser. fazer um complemento, pegando esse seu... O que eu acho que é muito importante a gente colocar, até no mundo de ESG agora, né, que está super em voga e tudo mais, é falar da nossa estrutura, da nossa equipe de especialistas, não só a minha consultoria, como a do Rubens em modelos de alocação, de distribuição do lucro, do Milton, que é um grande especialista em finanças, da Enid, que tem prática de escritório. Então, assim, o nosso time é um time de especialista, que está pronto para conversar, entender o negócio, achar uma solução, achar um mecanismo, e como bem o Cláudio colocou, as nossas soluções, elas abarcam as melhores práticas, né? Os melhores procedimentos, os melhores caminhos, os indicadores mais utilizados e o porquê utilizá-los. Então, é um time, uma empresa pronta, né, preparada para atendê-los enquanto negócio, né, e não só enquanto a questão do contencioso ou do consultivo, sim, enquanto um negócio próspero e que deve ser gerenciado pelas melhores práticas, pelas melhores ferramentas, só para não perder essa... O nosso propósito não é vender software na semana, nosso propósito é vender solução completa, né? Essa é a empresa de tecnologia dos escritórios de advocacia do Brasil inteiro, né? Esse é o nosso propósito. Exatamente, é o que a gente atua em diversos clientes e às vezes vocês vai achar até comum isso que eu vou dizer, dentro de um escritório de advocacia que tem um título, lá dentro existe vários outros escritórios, né? São vários silos, né? Dentro de um escritório de advocacia. E acho que a característica fundamental da nossa solução é que a gente está preparado para atender esses silos e fazer com que a produção deles se consolide de alguma forma para mostrar para aquele colegiado de sócios do escritório como o escritório está produzindo, né? O que está funcionando bem e o que não está funcionando. Então, outro ponto que é bom colocar, Cláudio, assim, a gente começa com a solução pensando aí, esse produto, por exemplo, pensando em escritórios menores, né? Quando o escritório já tem um porte maior, já está numa outra fase da vida dele, a gente mantém o mesmo produto e migra ele para um outro ambiente mais exclusivo, onde ele pode ter flexibilidade de ter algumas coisas, outros módulos que não estão constando aqui, ele pode ter algumas customizações de relatório, ele pode ter outras coisas que não constam aqui. Então, a nossa ideia é permear a vida do escritório desde o seu nascimento até a idade adulta, né? Permanecer com ele até o final, né? E sempre com a mesma solução. Não existe uma migração de dados, você não tem que reinstalar nada, você não tem que migrar nada e assim por diante. Exatamente. Não, era isso. Aqui eu só coloquei alguns escritórios que nós atuamos, né? Alguns logos, mas acho que isso são vários. Pegando esse logo aí, me ocorreu uma coisa que eu acho que é importante falar, que é uma coisa comum, né, Cláudio e Carlos? A gente tem migração de escritório que em algum momento entendeu que nenhum software atendia, desenvolveram softwares próprios dentro de casa para uma gestão de contencioso, e a hora que ele dá o passo além para gerenciar o negócio, para ter indicadores, para ter isso, que eles vêm para a nossa solução em busca de melhores práticas e de gestão, né? Que às vezes, então, a gente está acostumado com o pessoal que tem software próprio, que está acostumado, a gente está passando por duas situações agora né, com escritórios referências e batendo papo com outra que está pensando em migrar para a nossa solução, porque justamente chegou no momento que desenvolveu, evoluiu partes bacanas, soluções, mas que aí vem para cá justamente por entender que é uma empresa que pode agregar valor não só da aplicação em si, da tecnologia, mas sim do conceito, das melhores práticas e da equipe toda, né? Eu acho que esse é um ponto importante da gente... E não só isso, semana. A nossa solução, como o Cláudio já colocou lá atrás,
ela é totalmente integrada, quer dizer, você não tem que ter vários fornecedores, vários produtos, né, para ter a solução completa. O que a gente faz é, quando a gente entende que tem algum ponto do nosso produto que não está legal, ou que está precisando de um complemento, procura um parceiro estratégico que vai acabar agregando e vai acabar dando a solução completa. Isso, exatamente. A solução a gente olha para diversas frentes do escritório e, às vezes, pode até, pela quantidade de módulos que a gente tem, de interfaces que a gente atua no escritório, às vezes você pode olhar e falar assim, não, é um produto que pode ser caro para o meu escritório. Não, conversa com a gente, né? O nosso perfil é retorno para o escritório, né? Então, a gente tem que olhar não simplesmente o preço do software, mas o quanto a gente consegue otimizar a operação do escritório, né? E deixar isso com mais produtividade, né? Ser de uma forma mais ágil para o escritório, né? Então, a gente usa aqui de diversas soluções, seja com codificação, sem codificação. A gente está sempre olhando aí o que é melhor para o advogado, ou seja, o nosso cliente no centro de tudo, né? Isso é o mais importante para a gente, né? Acho que se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Se a Simone e o Carlos quiserem complementar mais alguma coisa. Eu achei que a gente ia ver as pessoas com as câmerazinhas, assim, eu não estou vendo o rosto das pessoas aqui. Quem está participando, deve ter um monte de gente querida aqui que eu queria dar um oi, eu não consigo. Wagner, você está saudosa, Simone? Está saudosa? Eu tô com saudade de tomar champanhe, de dar risada, de abraçar. Wagner, tem como a gente consegue ver todo mundo, quem está presente? A Annelise, olha que linda. A Renata está lá em Fortaleza, no maior sol. Consegue, pessoal, podem ligar as câmeras aí, por favor. Fica à vontade. O Rubens, Luiz Olavo. Não sei se o Rubens quer complementar alguma coisa do que a gente falou. A gente deixa. Oi, Milton. Bacana, o pessoal. Essa é a grande beleza, né, do online. A pessoa em trânsito está podendo participar desse bate-papo aqui com a gente. A ideia hoje que a gente colocou mesmo e o que a gente alinhou com a Fenaló é que a gente pudesse falar das nossas soluções, oi, Ronaldo, das nossas soluções de maneira mais completa, para que as pessoas entendam realmente o quanto a gente pode apoiar em diversas frentes, né, em diversas camadas, para todos os perfis de escritório, pensando em melhores caminhos, né? Tá o Luiz Olavo aqui também, o Ronaldo, que é também o rei do GED, junto com o Manino, o Luiz Olavo, que atua bastante comigo na consultoria, né, em estruturações societárias dos escritórios, em sócio de serviço, em remuneração, o Rubens na parte de distribuição de lucro, além de tudo isso, né, pensando e encaminhando com que a informação, que a solução pode gerar de valor agregado para o negócio, para a tomada de decisão. A gente sabe que hoje o grande ponto para gerenciar qualquer negócio é você ter boas informações, informações sólidas e consistentes, para que você tome a decisão correta, de maneira segura, né? Que você construa essa informação de maneira segura, acessível a quem deve ser acessível, né? Esse é um ponto dentro importante. De um ambiente bastante seguro, né, Simone? Sempre então, olhando muito para a segurança. Nenhuma pergunta? Todo mundo já foi muito boa então a apresentação, Simone. Foi muito boa a apresentação, ficou sem pergunta. Aí. Bom, se não temos perguntas, vamos nos despedir do pessoal, Simone? Vamos. Bom, você quer... Eu gostei muito daquele slide, Cláudio, parabéns, inclusive, daquele que achei lindo lá, aquele que você fez. Bastante coisa para absorver, né, Esther? Mas você gostaria de perguntar alguma coisa? Por exemplo, a gente falou pouco aqui, a gente focou pouco na questão do contencioso, mas o nosso módulo jurídico está bem completo, né? O nosso módulo jurídico, ele tem uma coisa muito legal, que é você poder definir o perfil por área de atuação,
ou por cliente. Então, por exemplo, cliente de massa nosso, às vezes, tem perfil por cliente, porque ele tem que gerar determinada informação, determinado indicador, exportar para aquele determinado cliente. Então, a gente tem uma equipe especialista do jurídico que ajuda a pensar, que traz prática de outros escritórios. Além disso, a gente atende também departamentos jurídicos, então, o que facilita essa comunicação, porque a gente sabe quais são as exigências dos departamentos jurídicos, né? Como gerenciar isso, como tombar a publicação, como fazer um bom controle, quais são os indicadores utilizados. O do Betiol levantou a mão, eu esqueci seu nome, É o e Magno. tem uma pergunta Magnus. aqui Magno. da Esther também. Esther pode fazer primeiro. O módulo é indicado para escritórios de porte médio, para grande, atende todos os pequenos. O módulo atende... Bom, primeiro, que o módulo do contencioso do consultivo independe do porte, né? Ele exige a gestão tendo um processo ou 1000 processos. A diferença que você tem é se você vai ter o volume de fazer as atividades em lote ou não, que você pode fazer em lote, a distribuição da publicação e tudo mais. Mas a gente tem, o Carlos Maninos é especialista, ele pode explicar bem essa parte. Assim, a gente tem a solução SaaS, que é mais focada nos pequenos e médios portes, a gente tem a nossa solução própria para médios e grandes escritórios. Então, como a gente falou, a nossa solução ela está pronta para atender vários segmentos. O Iago também tem uma pergunta. Então, a solução ela é bem robusta, né, Simone? Como a gente comentou, quer dizer, ela é feita para atender o escritório quando ele está num momento de crescimento, onde ele está nascendo, ou ele vem de uma estrutura menor, e a hora que ele começa a se estruturar, ficar maior, adquirir outras áreas de atuação, a gente cresce junto com ele, sem necessidade de trocar de produto, que esse que eu acho um ponto bem relevante, né? Você nasce com o produto e vai com ele até o final da vida do escritório. Pessoal, falaram isso aí da integração com os sistemas jurídicos, os tribunais, e com o sistema SEI, administrativo das agências. A gente integra com diferentes softwares, por exemplo, Procons, né? Atualmente, por exemplo, com a ANS, na questão de NIPs, né? Então, a gente tem assim, uma infinidade de órgãos que nós atendemos. Eu posso consultar para você todos e em específicos, não sei. Depois, a gente Sim. tem bastante processo. Secretarias, né? A gente integra com a maioria, tá? Certo. O Iago tem uma pergunta também. Posso falar? Pode sim, Iago, por favor. Eu queria saber, vocês falaram que já tem alguns clientes, né? Daí eu queria saber o seguinte, é que eu trabalho no escritório que, às vezes, alguns advogados eles têm uma certa resistência a sistemas novos. Daí eu queria saber como que é a recepção quando vocês se integram um sistema novo, se é muito difícil ou não. Esse é o nosso dia a dia, Iago. É normal. A resistência acontece, mas a gente está bem acostumado com isso, a gente acaba quebrando a resistência, trazendo o usuário para o nosso lado, né? A gente acaba captando aqueles usuários que são chaves, eles vêm, atuam junto com a gente no projeto, compram a ideia junto com a gente para poder justamente explicar, disseminar a ideia do projeto como um todo, para que as pessoas engajem e seja um sucesso. Sem as pessoas, a gente não tem sucesso no projeto. E é também um ponto, Iago, quando eu mostrei ali na apresentação a divisão entre back-office e front-office, né? Aí, quando eu estou falando front-office, eu estou falando das atividades core do advogado, né? São atividades que ele desempenha que sem o qual nada se movimenta dentro do software, né? Apesar de ter todas as integrações com os tribunais e tornar o sistema mais ativo, algum trabalho o profissional vai ter dentro do software, né? Então, esse front office, essa camada, a gente desenvolve ela sempre olhando de uma maneira que seja fácil para o profissional utilizar, né? Então, as nossas telas são desenhadas olhando para a experiência do usuário, né? Então, antes da gente desenvolver qualquer tela, normalmente a gente faz um trabalho de experiência do usuário, ou seja, convidamos clientes para ajudar a definir como vai ser a tela, colocamos um protótipo para ele poder
executa, por exemplo, aqui um lançamento de timesheet. A gente deixa ele sozinho fazendo, para que ele faça e a tela seja autoexplicável para ele. Então, a ideia do front é exatamente essa, para a gente tentar tirar um pouco esse peso da resistência nas soluções, né? Deixar de um jeito mais fácil e sempre aproveitando soluções onde a gente pode trabalhar com features em lote, a gente atua também dessa forma, mas sempre olhando pelo aspecto da experiência do usuário. E lembrando também que ele roda em qualquer tipo de dispositivo, né? Ele roda desde o celular, num tablet, num computador pessoal, você pode usar de dentro do escritório, da sua casa, né? Com o mesmo nível de segurança e experiência que você teria dentro do escritório mesmo, na sua estação de trabalho. Ah, perfeito. Iago, manda um abração para o pessoal do Lemos, um dos escritórios mais admirados, é nosso cliente também da consultoria há muito tempo. E eu acho que é bem importante isso, né? Existe muito discurso no mercado que você abarcar outras soluções é uma coisa muito fácil, não dá trabalho, e não é. Isso que o Carlos colocou, esse é o nosso dia a dia, a gente convencer do benefício da ferramenta, de envolver a pessoa, inclusive para ela ajudar a desenhar junto, como vai ser o procedimento. Porque, por exemplo, às vezes um procedimento simples de publicação, você fala lá, tem lá a solução, não é assim. Não é porque colocou a solução que não vai ter mais gente envolvida. Quem que vai controlar? Quem que vai listar? Se tem duplicidade, se não tem, quer dizer, tem sempre o envolvimento, sempre que a gente fala de tecnologia, tem a questão de definir processo, definir a pessoa responsável, como melhor usar a ferramenta, como tem sido utilizado, treinamento, né? Então, isso não se sinta sozinho, porque não é um desafio só seu, tá? É um desafio de todos nós aqui. Acho que de todos que estão aqui participando desse bate-papo. Entendi. Perfeito. Obrigado, Simone. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos. Simone, eu acho que valeria a pena comentar qual que seria mais ou menos um prazo estimado para fazer uma implantação dessa solução no escritório, sei lá, de até 25 advogados. Não sei se a gente teria uma resposta assim. Você quer responder? Você que fez a pergunta. Não. Olha, se a gente na verdade, se eu pensar no SaaS, lá. ou Luiz Olavo, se você pensar numa solução SaaS, entre a assinatura e o cliente está rodando o produto, demora de 30 a 45 dias, mais ou menos, tá? Entre ele ter as definições, ele ser capacitado e já está operando. É uma boa pergunta, porque assim, a implantação do SaaS em média disso, e depende de como está desenhado, o que for desenhado, o que for comprado, a modulação, né? Isso tudo depende. Se tiver importação de dados, muda um pouco esse período, né? Isso, se tiver. Tem outros fatores externos, né? Assim, mas um prazo médio seria mais ou menos isso. É um prazo muito bom isso. Eu acho que é um prazo bem agressivo. Para subir esse ambiente, Luiz Olavo, subir o ambiente no data center é 15 minutos, literalmente, 15 minutos do relógio. Né? Então, isso não é dificuldade. A dificuldade realmente depois é você capacitar o cliente, parametrizar de acordo com as necessidades dele e botar ele para usar. Né? Então, a gente coloca esse prazo mais ou menos assim para ter um conforto que vai dar certo. Né? Obrigado. Tá ótimo. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, queria agradecer a Fenaló. Obrigado por organizar esse Meet, que o próximo a gente consiga. Hoje final do dia, a gente tem às 18 horas o Rubens Manino falando sobre distribuição de lucro, as melhores práticas, como construir esse modelo. Eu vou estar lá junto de novo, intermediando, recebendo todo mundo, fazendo graça. Não vai ser cafezinho, acho que vou levar um chazinho. Champanhe? No final. Não, champanhe, Simone. 6 horas já pode ser champanhe. O Rubens deixa, pode ser champanhe, eu levo champanhe. Mas eu espero que a gente está sempre fazendo eventos. Se quiserem, nos sigam nas redes sociais. A gente tem Toto Juritis no LinkedIn, no Instagram. O Cláudio Manino, o Rubens, o Carlos Manino, todos nós temos Instagram, LinkedIn, a gente está sempre divulgando, fazendo live, fazendo evento, trazendo informação, e a gente fica à disposição, inclusive se vocês quiserem sugerir
Eu não sei se o Wagner e a Flávia também estão recebendo sugestão de palestra para poder passar, para depois a gente poder fazer uma outra rodada, pensar num outro tema, mas a gente está sempre aqui, o que a gente quer é ter esse canal de diálogo com vocês, poder sempre estar trazendo Novidades, informação, novidade, trazendo o que a gente tem de tendências, experiência das nossas soluções. Tá? Perfeito. Bom, pessoal, Maravilha. ficamos aqui à disposição. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu agradeço também a participação de todo mundo aqui com a gente. Foi gostoso, foi legal, foi interessante. Valeu, Cláudio, pela apresentação, foi muito boa mesmo. Fico à disposição aí de todos para a gente poder, eventualmente, fazer uma apresentação mais focada aí no escritório de vocês, né? Aí a gente conseguir falar mais dos aspectos de cada um. E convido a todos aí, o meu LinkedIn é claudio.moraes e o e-mail claudio.moraes@totos.com.br. Muito obrigado, pessoal. Oi, Luciane, agora que eu vi que você está aí, eu também coloquei meu Instagram, @Salomão, no bate-papo aqui para vocês. Põe aí também, Manino. Vou colocar. O meu é C, Manino, é fácil. E o LinkedIn, Simone Viana Salomão. Facebook também, eu sou velhinha, eu adoro Facebook. Simone, muito obrigado, pessoal. Simone, Carlos, Cláudio. Eu queria falar com vocês que sim, confirmando o que a Simone disse, a gente aceita sugestões para novos bate-papos, tá? Envie um e-mail para a gente, fenaló@fenaló.com.br, e a gente promete novidades sempre por aqui, tá bom? A gente aguarda vocês. Hoje à tarde, às 18 horas, a gente tem um outro meeting sobre práticas de remuneração e distribuição de lucros. E a gente aguarda vocês, tá bem? O link de inscrição está aqui no bate-papo. Obrigado, gente. Bom dia, tá? Bom dia para todos. Obrigado. Bom dia. Muito obrigada, pessoal. Bom dia. Até mais.